Hoje eu decidi trazer para vocês as 8 perguntas que mais me fazem aqui sobre o processo da conformidade. Então, se o seu processo está na conformidade, vale muito a pena você assistir esse vídeo do começo até o final, porque cada uma dessas perguntas é fundamental para você entender, tá, sobre o processo, como é que funciona, o que é conformidade, enfim. Hoje, nesse vídeo, eu vou te explicar absolutamente tudo, beleza? Então, roda a vinheta. Então vamos começar aqui o nosso vídeo entendendo exatamente o que é a conformidade, tá? Para que serve essa etapa, esse pessoal, essa equipe, esse setor específico aí da Caixa? Vamos entender o que é. Basicamente, o setor da conformidade ele serve para analisar os seus dados, as suas informações, entender que hoje você, em específico, está mandando aí um processo, né, o que a gente chama de processo são as suas documentações para a Caixa. E essa documentação ela vai ser analisada também pelo setor da conformidade. Essa basicamente é a função que eles têm. E aí você deve estar se perguntando assim, analisar exatamente o que, Flávio? Me explica. Bom, o setor da conformidade, eles precisam entender que a sua documentação e a documentação da construtora está dentro dos conformes que a Caixa pede no momento em que você vai fazer um financiamento. Então, por exemplo, quando eu falo sobre documentação do imóvel, eu também estou falando sobre matrículas atualizadas, as documentações precisam estar completas, o laudo de engenharia precisa estar anexado ou, no caso aí, atualizado, se já está tudo ok, se não tem nenhuma pendência no imóvel, enfim. Tá? Quando a gente fala da construtora, a gente tem uma série de documentações que precisa ser analisado. Da mesma forma, o comprador, tá? A documentação dele também precisa estar ok, principalmente quando a gente está falando de algo legível, tá? Uma coisa que dê para ler, uma coisa que dê para entender. E muita gente, às vezes, naquela pressa de ser aprovado, manda a documentação de qualquer jeito. Quando chega na conformidade, aí começa a vir as pendências. E por esse motivo, 80% dos processos demoram mais que o normal. Por quê? Por causa das pendências. E aí quando a gente tem muita pendência, acaba dificultando realmente o processo e aí fica cada vez mais lento, tá? Então, o setor da conformidade ele vai analisar exatamente isso que eu te falei, as documentações do comprador e do vendedor, beleza? E aí nesse caso, como eles vão analisar essas documentações, tá? Em que etapa isso acontece? Depois que você assina os formulários para debitar FGTS, para abrir conta corrente, o teu processo, tá? Depois que ele já está todo resolvido aqui com relação à assinatura, aí a correspondente vai mandar para conformidade. E é lá, né, nessa etapa, que ela é a penúltima etapa antes da assinatura do contrato. Então, se você está num processo de conformidade, quer dizer o quê? Que quando o seu processo voltar conforme, automaticamente já vai ser agendada a assinatura do seu contrato na Caixa da sua cidade, aí no local que você decidiu fazer o seu financiamento. Então, nesse caso, se você já se encontra nesse processo, fica tranquilo que está bem mais perto agora de você assinar. E lá na conformidade, o que acontece? Existem algumas pessoas, né, que antigamente, cada cidade ela tinha um setor de conformidade. E aí os processos eles rodavam muito rápido. As análises elas eram feitas tipo assim em questão de 1 dia, 2 dias. Só que aí com o decorrer do tempo o programa foi mudando, foi tendo algumas atualizações e hoje no Brasil existem, se não me engano, são 6 ou 8 locais em que a conformidade ela é colocada, né, como um ponto de análise de documentações. Isso fez com que alguns pontos melhorassem e outros piorassem, principalmente quando a gente está falando sobre espera, né? Em algumas vezes a gente tem sim um prazo de espera assim mais complicado, mais demorado, e esse motivo também é um dos empecilhos, por ter hoje poucos locais, né, de conformidade que fazem esse tipo de análise. Então todos os processos do Brasil vão ser distribuídos para esses lugares e a partir daí eles vão analisar todas as documentações de todos os clientes que estiverem em fase de financiamento. E aí, nesse momento você deve estar pensando, Flávio, então demora demais, né? Vai demorar 3, 4 meses. Não, a conformidade, muito pelo contrário. Às vezes acontece de um processo ir em uma semana, voltar na outra, mas eu sempre gosto de trabalhar com um prazo aí de 20 dias. Às vezes demora mais, mas na grande maioria das vezes vem antes desse processo, né? Desse tempo. O que vai definir se vai demorar muito ou não é basicamente o envio da documentação correta, tá? E também se a documentação está toda realmente batendo, né? Se está tudo ok. Se não tem nada atrasado, tipo uma carteira de motorista, por exemplo, uma CNH. Se ela tiver com o prazo de validade vencido, isso também é motivo para, por exemplo, voltar com pendência.
Aí você precisa atualizar e mandar novamente. Isso faz com que o teu processo demore até um pouco mais, entendeu? Então assim, hoje muita gente tem medo, né, muito receio de dizer assim, Flávio, eu tô na conformidade, eu quero ser aprovado, quero resolver logo essa assinatura e tal, mas aí o meu medo é que tá na conformidade. Tem perigo de dar errado? Tem sim, tem risco disso acontecer e eu vou te explicar quais são esses riscos agora, tá? Seguinte, hoje, quando você tá em processo de conformidade, você não pode fazer duas coisas. Primeiro, tá? Mantenha seu nome limpo, você não pode sujar seu nome de jeito nenhum. Isso aqui não pode acontecer. Por quê? Porque se a conformidade entende que você está com pendência no nome, eles vão travar o teu financiamento e só vai retomar quando o teu nome já estiver limpo de novo. Isso pode ser um problema pequeno, mas também pode ser um problema grande se, por exemplo, você fez uma negociação gigantesca, atrasou o prazo de pagamento e aí vai ter que negociar tudo de novo. Isso pode ser um problema que pode atrapalhar, tá? O outro, que também é muito importante, é o fato de nesse instante você já está com o nome limpo, ok, você se manter com o seu trabalho ativo, ou seja, se manter de carteira assinada, tá? Porque esse pode ser um motivo para o teu financiamento não ir para frente. Porque se na conformidade você perdeu o emprego e deu baixa na carteira, é muito difícil a Caixa entender que você tem condição de pagar aquele financiamento. Ela vai entender que você está com dificuldade e por esse motivo ela vai barrar o teu financiamento também nessa situação. Então, para você não passar por isso, se programa com relação a essas duas coisas que eu considero assim super importantes, tá? E aí muita gente chega para mim e fala assim, Flávio, eu não sei se o meu processo já está na conformidade. Um dos indícios, tá? Uma das coisas que podem dizer que você está na conformidade é se o seu FGTS já foi debitado. Esse aqui é um ponto. A segunda coisa é saber com o seu correspondente se o FGTS já está ressarcido para a conta em específico que vai o FGTS para, no caso, após a assinatura, a construtora receber esse dinheiro também. Se o FGTS foi ressarcido, então ou já está na conformidade ou já está a caminho da conformidade. O seu correspondente talvez já tenha enviado esse processo, beleza? Então assim, se ficou alguma dúvida sobre essa questão de conformidade, você vai colocar aqui nos comentários, tá? Você vai digitar aí, Flávio, a minha dúvida sobre conformidade é essa daqui, ó. Eu queria entender sobre isso, pergunte, tá? Porque a partir daí eu vou fazer algumas lives, nas lives eu posso responder algumas dúvidas, posso criar vídeos aqui para o canal, posso te dar o suporte lá na consultoria que a gente está fazendo através do WhatsApp. Isso também pode ser muito mais efetivo para você, porque aí eu vou responder de forma específica, eu vou te mandar áudio, vou te mandar imagens, enfim, vou te explicar o passo a passo, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, compartilha aí com todo mundo. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve nesse canal aqui para você ficar atento e receber todo o conteúdo que a gente vem publicando, tá bom? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Vamos ficando por aqui e amanhã a gente se encontra aqui com um novo vídeo.